Shalom, queridos! Leitura bíblica, dia 16 de janeiro. Nosso capítulo de hoje é Gênesis, número 17. Vamos lá? Gênesis 17. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo serás o pai de uma multidão de nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e ser-lhe-eis o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e tua semente depois de ti nas suas gerações. Este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti. Todo macho será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado. Todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da tua semente. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. Estará o meu concerto na vossa carne por concerto perpétuo. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos, pois quebrantou o meu concerto. Disse mais Deus a Abraão: Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar, e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe de nações. Reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e riu-se, e disse no seu coração: A um homem de 100 anos há de nascer um filho? Conceberá Sara na idade de 90 anos? Disse Abraão a Deus: Tomara que viva Ismael diante de teu rosto. E disse Deus: Na verdade, Sara, tua mulher te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque. Com ele estabelecerei o meu concerto por concerto perpétuo, para a sua semente depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis aqui o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, falo-ei multiplicar-se grandissimamente. 12 príncipes gerará, dele farei uma grande nação. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado no ano seguinte. E acabou de falar com ele, e subiu Deus de Abraão. Então tomou Abraão a seu filho Ismael, e a todos os nascidos na sua casa, e a todos comprados por seu dinheiro, todo macho entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne de seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne de seu prepúcio. Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne de seu prepúcio.
Nesse mesmo dia, foi circuncidado Abraão e Ismael seu filho, e todos os homens da sua casa, os nascidos em casa e o comprado por dinheiro do estrangeiro, foram circuncidados com ele. Mateus, Novo Testamento, capítulo 16. Chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe e lhes mostrassem algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal. Nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Passando seus discípulos para outra banda, tinham-se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque nós não nos fornecemos de pão. Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos ter de fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que há alguns dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Neemias, Velho Testamento, capítulo 6.
Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem enviaram a dizer: Vem, congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Então Sambalate, da mesma maneira pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão, na qual estava escrito: Entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei deles segundo estas palavras, e que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: Este é rei em Judá. Ora, o rei o ouvirá segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém eu enviei a dizer-lhe: De tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo teu coração inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar, dizendo: Suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus ao meio do templo e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: Um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate conforme estas obras, e também da profetisa Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles. Porque muitos em Judá se lhe ajuramentaram, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã tomara a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também as suas bondades contavam perante mim, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Portanto, Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Amém, queridos? O texto, então, que vimos hoje, tanto em Gênesis 17 como Mateus 16, Deus muda a identidade das pessoas para fazer com que elas alcancem o seu propósito máximo. Então Abrão se torna Abraão e Sarai Sara, para serem pais de nações, reis nascerem deles. E então Simão Barjonas se torna Pedro, para que ele de fato cumpra o propósito para o que foi chamado, levar o evangelho às nações. E aqui em Neemias nós vemos que uma identidade fortalecida realmente faz com que o propósito chegue até o final. Neemias tinha consciência plena de quem ele era e para o que ele estava ali. Então que nós tenhamos consciência plena de quem nós somos. E se há algo que o Senhor precisa mudar para que a nossa identidade seja fortalecida,
que Ele possa nos chamar por um novo nome. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, porque sabemos que o Senhor, para cumprir os teus propósitos, tem estratégias próprias. O Senhor mesmo nos chama, nos considera, Pai, em aperfeiçoamento, num processo. E nesse processo, o Senhor vai moldando o nosso caráter e a nossa personalidade. Clamamos, Pai, que o Senhor faça isso com liberdade sobre nós, porque nós queremos te agradar e te servir em nome de Jesus. Amém. Shalom!